graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Comece neste momento mais uma vez o programa da Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. E o tema da mensagem de hoje é Ele pode todas as coisas. Eu gostaria de estar lendo com você Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, a partir do verso de número 23. Mas antes eu queria fazer um convite especial para você que está me assistindo neste momento. Queria convidar você a fazer uma visita em uma das nossas igrejas. Todas as terças-feiras nós temos o culto de oração, que se inicia às 19h30. Este mesmo culto acontece na congregação do bairro Limoeiro, às 19h30. Então hoje nós estaremos lá. Então eu te convido, você que me assiste, para que possa estar indo de encontro à nossa igreja. Eu creio que o Senhor tem uma palavra reservada para o seu coração. Quinta-feira nós temos a célula, que acontece às 19h30. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração ao nosso Deus. E no domingo pela manhã, nós temos a escola bíblica dominical às 9h. É muito importante você estar estudando a palavra do Senhor. E pela manhã, todos os domingos, você tem esta oportunidade, de esclarecer dúvidas. São de pessoas preparadas para que você possa tirar as suas dúvidas na palavra do Senhor. Então, às 9h, pelo domingo, você pode ir de encontro a uma das nossas igrejas e estudar a palavra do Senhor. E às 19h, nós temos o culto de celebração ao nosso Deus. Então fica aí em aberto o meu convite a você que me assiste, para que você possa estar indo louvar o nome do Senhor juntamente conosco. Como eu disse no início, o tema da mensagem de hoje, Ele pode todas as coisas. Vou estar lendo Mateus 8, a partir do verso de número 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vamos meditar aqui um pouco nessa passagem, onde Jesus, ele realiza um grande milagre, onde ele acalma a tempestade, ele emudece os ventos. Esta passagem está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E esse milagre, ele revela de uma forma assim maravilhosa a grandeza, o poder, a divindade de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Ele realizou naquele dia um grande milagre que ficou registrado nas Escrituras, para que hoje nós pudéssemos crer que Ele não mudou, Ele ainda continua realizando milagre. Nós vemos que Jesus, se você ler alguns versículos que antecedem o de número 23, ele estava atravessando o lago da Galileia, saindo de Cafarnaum, e ele estava indo direto para Gadara. E ele dormia porque ele estava cansado. Então, diante da sua natureza humana, Jesus ele precisava descansar um pouco para que ele continuasse o seu ministério naquele outro lugar que ele estava propício a chegar. Porque naquele dia, como eu disse nos versículos que antecedem, ele já havia curado muitos doentes, muitas pessoas, ele já tinha ali realizado o seu trabalho ministerial, então ele precisava descansar. Aí nós vemos que Jesus, ele vai para a popa do barco, enquanto os discípulos ali estão levando o barco, estão remando para que chegasse à margem de Gadara. Mas de repente sobreveio sobre aquele barco uma grande tempestade.
sobreveio sobre os discípulos ali, né, grandes ventos. O mar começou a ficar muito agitado. E eu creio que os discípulos, eles tentaram, de alguma forma, tomar a direção daquele barco. Eles tentaram, de alguma forma, controlar a situação adversa que estava sendo encontrado naquele momento. Creio que, pelas suas forças, eles tentaram, de alguma forma, resolver aquela situação por causa das suas experiências de pescadores, porque ali se encontravam homens que tinham experiência com o mar, eles tinham experiência com as mudanças climáticas, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia, a tempestade, creio eu, que veio mais forte. Aquele dia, os ventos sopraram mais forte. E, de repente, eles viram que aquela situação saiu do controle das suas mãos. E agora eles começam a entrar em desespero. E naquele momento nós percebemos que eles vieram clamar por Jesus. Eles entenderam que eles não poderiam resolver aquela situação. Então agora eles colocaram-se diante de Jesus e foi ali buscar ajuda, porque eles entenderam que aquela situação já não cabia mais a eles. E assim como os discípulos, quantas vezes nós, eu, você que me assiste, na nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com situações como essas. Situações que fogem do controle das nossas mãos. Aquela situação fugiu do controle das mãos dos discípulos. E quantas vezes há situações nas nossas vidas que fogem do controle das nossas mãos. E nós tentamos de N formas fazer com que aquela situação volte ao normal, se estabilize. Mas nós percebemos que aquilo ali já não cabe a nós mais. Então, como os discípulos, o que nós devemos fazer? Nós devemos clamar por Jesus, porque Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o domínio, todo o controle em suas mãos. Em 2 Coríntios 14, versículo 17, Paulo ele afirma na palavra do Senhor que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por provações, sim. Adversidade, sim. Mas Paulo afirma que esse sofrimento, leves, momentâneos, passageiros, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todas essas adversidades, esses problemas. Glória a Deus por isso. Então, não há por que você ficar desesperado, não há por que você ficar atribulado em meio à adversidade. Basta você clamar pelo nome de Jesus e basta você aquietar o seu coração e saber que Ele tem controle de todas as coisas em suas mãos. Uma coisa também que eu quero destacar aqui neste momento, que os discípulos, creio eu, que diante daquele momento difícil, diante daquela tempestade, diante daqueles ventos fortes, aquelas ondas fortes, eles estranharam talvez o silêncio de Jesus. Talvez eles estranharam a calmaria de Jesus naquele momento. Mas Jesus, Ele não ia deixar de agir pelos discípulos. E o Senhor, por mais que Ele esteja em silêncio, por mais que talvez Ele esteja quieto, Ele não deixa de agir em nosso favor. Ele não deixa de agir por mim e por você, por mais que Ele pareça distante. Porque eu sei que há pessoas que, quando estão passando por momentos difíceis em suas vidas, elas chegam até a declarar: parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus está longe de mim. Mas não. Por mais que pareça que Ele está em silêncio, Ele está te vendo, Ele te contempla e Ele sabe qual é a sua necessidade. Mas Ele vai agir no momento oportuno, Ele vai agir no momento certo, porque nada
foge do controle das mãos do Senhor. Então cabe a mim e a você confiar, entregar os nossos planos nas mãos do Senhor. Cabe a nós crer que no momento certo Ele vai agir com providência, crendo que Ele tem o controle do barco das nossas vidas em suas mãos, crendo que Ele pode sim acalmar a tempestade das nossas vidas, da mesma forma que Ele acalmou a tempestade aquele dia na vida dos discípulos. Por mais que as ondas venham nos assolar, por mais que os problemas, as adversidades, venha nos assolar, venha abalar o barco da nossa vida, abalar o barco da nossa família, Jesus, Ele não perde o controle, porque Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Hebreus, capítulo de número 13, 5, a palavra do Senhor diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O Senhor, Ele não nos deixa, o Senhor, Ele não nos abandona. Então cabe a nós a confiar nele, aquietar o nosso coração e saber que Ele pode todas as coisas. Nenhum daqueles discípulos naquele momento pôde resolver. Por mais experiência que eles tivessem, nenhum deles puderam fazer nada, não puderam resolver nada aquele dia. Mas Jesus pôde resolver o problema. Jesus, Ele colocou ordem na natureza aquele dia. E eles ficaram surpreendidos que um chegou até o outro e disse, no último versículo que eu li, no número de 27, e maravilharam-se os homens dizendo: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Olha que os discípulos disseram: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Mais uma vez eles foram pegos de surpresa por Jesus. E ali eles se maravilharam-se mais uma vez com a grandeza do Senhor Jesus. Ali eles obtiveram mais uma experiência com o Senhor Jesus. Ali eles puderam ver a superioridade do Senhor Jesus. Somente aquele por meio de qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder, é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Então Ele tem poder para acalmar a natureza, Ele tem poder para acalmar as situações adversas da nossa vida, simplesmente porque Ele é Deus. E toda a rédea do universo, tudo está no controle das mãos deste Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Por isso que nós não devemos temer diante das adversidades, e sim confiar. Confiar no Senhor. É preciso que nós venhamos ter esta confiança. Quantas pessoas confiam nas pessoas e elas são frustradas? Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele não nos deixa frustrados, Ele sempre nos surpreende, Ele é Deus de surpresa. O medo, ele não pode fazer com que nós venhamos esquecer que Jesus, Ele acalma a tempestade. O medo, ele não pode fazer que nós venhamos esquecer que Ele tem poder para todas as coisas. Davi, no Salmo de número 23, 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então, se o Senhor estiver com você, querido, não há por que você temer mal nenhum, não há por que você temer tempestade nenhuma, não há por que você temer adversidade contrária nenhuma que pode bater na tua porta hoje, porque Ele está contigo. Então, isso precisa ser priorizado nas nossas vidas. Será que verdadeiramente o Senhor está comigo? Porque os discípulos, eles não estavam sozinhos ali diante daquela situação. Jesus estava com eles. Jesus estava agindo ali em favor da vida deles. Então, se o Senhor estiver conosco, querido, não precisa nós temermos nada, porque Ele tem controle, todo o controle em suas mãos. Talvez
Aquele vizinho, ele não pode fazer nada por você, mas Jesus pode. Talvez o seu cônjuge não pode fazer nada por você, mas Jesus pode. Talvez o seu pastor não pode fazer nada por você, mas Jesus pode. Talvez aquelas pessoas que você confia, ela não pode fazer nada por você hoje, mas Jesus pode. Ele pode todas as coisas. Então, eu convido você a orar comigo nesse momento e entregar todos os seus planos, todos os seus anseios nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: vinde a mim todos aqueles que são cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os discípulos daquele dia, eu creio que eles estavam cansados, eles estavam aflitos, porque eles tentavam controlar aquela situação, mas eles não conseguiam. Mas Jesus estava ali e Ele pôde resolver a situação da vida deles. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti todas essas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, pessoas essas que estão enfrentando ventos, tempestades, pessoas essas que já tentaram tomar o controle da situação nas suas mãos, mas não conseguiram, mas que elas venham crer neste momento que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode sim agir em favor delas. Talvez elas tenham pensado que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor tem a rédea do universo em tuas mãos, o Senhor controla todas as coisas. E eu creio que se essa pessoa confiar verdadeiramente em Ti, se entregar verdadeiramente em Ti, aos Teus pés, o Senhor pode sim fazer com que essa tempestade, fazer com que esse vento possa calar, possa acalmar. No nome de Jesus, Pai, que essas pessoas verdadeiramente possam crer que o Senhor é Deus, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode fazer cessar toda a preocupação, a ansiedade. O Senhor tem o controle em suas mãos. Meu Deus, que essa pessoa possa entender, ó Pai, e refletir nessa breve mensagem, e que o Senhor possa falar ao coração dela, através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Chegamos mais um final do nosso programa e eu reforço meu convite para que você esteja conosco hoje às 19h30, lá na congregação do bairro Limoeiro. E eu creio que o Senhor continuará falando ao teu coração. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.